Arquivo 81 é a nova série da Netflix que chegou de forma sorrateira e já tá no top 10 do streaming merecidamente, mesmo que seja por pouco tempo. A produção é um suspense psicológico com pitadas de terror que instiga o espectador a saber o que há por trás das fitas misteriosas. Apesar da narrativa iniciar com ritmo lento, a história surpreende com reviravoltas instigantes, personagens cativantes que te levam junto para essa espiral surpreendente, cujo final entrega explicações satisfatórias e um excelente gancho para uma futura segunda temporada. Vale a pena assistir essa série e eu vou te dizer por quê. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Arquivo 81, a nova série da Netflix que chegou na última sexta-feira, no dia 14 de janeiro, e agora eu quero vir falar para vocês mais a respeito dessa história que me pegou de surpresa. Eu gostei bastante de acompanhar. Esse vídeo vai ter spoilers, eu quero me aprofundar aqui nos personagens, na história e sobre o final. Então vai ter spoilers aqui, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre Arquivo 81, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa série ou se já assistiram e também se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Criada pela Rebecca Sonnenschein e com a produção executiva do excelentíssimo James Wan, diretor de Invocação do Mal e Maligno, Arquivo 81 acompanha Dan, um arquivista que recebe uma oferta irrecusável para restaurar fitas de vídeo de 1994. Mesmo receoso, ele aceita esse desafio e enquanto ele reconstrói o documentário da diretora Melody, o Dan acaba se envolvendo na investigação que a Melody começou sobre o edifício Weisser. Enquanto acompanhamos duas linhas temporais, vemos esses dois personagens formarem uma conexão misteriosa. Com isso, Dan fica obcecado em descobrir o que realmente aconteceu com a Melody 25 anos atrás e acredita que pode salvá-la de um triste fim. Arquivo 81 é uma série baseada num podcast homônimo criado pelo Mark Solinger e o Daniel Powell e foi um sucesso na época do lançamento em 2016, e a série contém 8 episódios de aproximadamente 50 a 60 minutos que entregam uma narrativa que chama atenção em alguns aspectos. Para começar, o espectador acompanha duas linhas do tempo, passado e presente, em que a gente acompanha a história da Melody pela perspectiva do Dan enquanto ele assiste e restaura as fitas. Inclusive essas cenas ganham aquele estilo mesmo de VHS, os chiados, as imagens, eu achei isso sensacional, como se o público realmente estivesse assistindo aos vídeos ao lado do protagonista. Além disso, a série também acompanha o tempo real do Dan enquanto ele vai assistindo e restaurando essas fitas, inclusive as cenas de restauração são bem legais, eu gostei bastante. E nisso a gente vai ver o personagem investigar esse caso e lidar com os acontecimentos ao seu redor, como por exemplo o fato dele lidar com o Virgil, que é o magnata misterioso que contrata ele para restaurar essas fitas, o seu melhor amigo Mark, que é um podcaster de sucesso que está preocupado com a saúde mental do Dan e está disposto a ajudá-lo nesse caso sobrenatural, o segredo por trás do passado do Dan, como isso afeta ele até hoje, está relacionado a esse caso, e a relação dele indiretamente com a Melody, que é um ponto que a série vai explicando aos poucos. Já o passado, além da perspectiva atual do Dan, a série também entrega cenas flashbacks de 1994 pelo ponto de vista da Melody, que inicia o seu documentário dentro do edifício Weisser com o objetivo de encontrar a sua mãe biológica, a Julia Bennett, uma vez que a Melody foi deixada ainda bebezinha numa igreja apenas com o anel dado pela mãe. À medida que ela entrevista os moradores do local, conhece cada vizinho peculiar e anda pelos corredores, a Melody descobre segredos obscuros desse edifício que resultaram em um incêndio trágico no local. Arquivo 81 entrega uma narrativa que a princípio é lenta nos primeiros episódios, mas a história prende a atenção do espectador por conta desse mistério, apesar da dinâmica ser um pouco arrastada. Então eu sugiro a vocês que não desistam da série precocemente, porque a trama fica melhor sim. Outro ponto positivo é que a trama entrega uma narrativa espiral em que o público mergulha nesse suspense psicológico e sobrenatural, sem pressa de contar tudo, entregando peça por peça ao longo dos episódios para formar esse quebra-cabeça em que as reviravoltas são boas, independentemente de ser apenas um detalhe ou aquela
aquela reviravolta explode cabeças. Até o 6º episódio, Arquivo 81 apresenta todos os pontos em que o 7º episódio traz a origem de como esse mistério começou, fazendo o espectador conectar tudo o que viu anteriormente para ganhar uma compreensão maior sobre a reta final que entrega excelentes plot twists. Com relação aos personagens, o Dan é um protagonista marcado por traumas no passado, uma vez que quando ele era criança ele viu sua família morrer em um incêndio dentro de casa que a princípio foi iniciado pelo seu pai. Então o suspense psicológico da série, ela brinca com a mente do protagonista, que tenta separar o que é real ou imaginação, enquanto ele restaura as fitas e vai investigando sobre o edifício e o que aconteceu com a Melody anos atrás. O Dan é aquele personagem que faz você sentir na pele o mesmo que ele está sentindo, e essa é a opção que a série teve em aplicar o gênero terror aqui, fugindo dos tradicionais jumpscares. Então a ideia da história é causar tensão, agonia, preocupação, fugindo daqueles sustos baratos. Aliás, você nem se assusta assistindo a série, isso não acontece em momento algum, mas você fica agoniado, você fica apreensivo em saber o que realmente está acontecendo ali. Do outro lado, Arquivo 81 apresenta a Melody, que é uma personagem que tem uma sensibilidade bem alta e suscetível, em que a série explica à medida que esse mistério ganha forma e detalhes na narrativa. Não se preocupe em achar as atitudes dela um pouco estranhas no começo, eu particularmente achei um pouco estranha, mas a série vai entregando as motivações a cada passo dado por ela, e especialmente quando ela vai conhecendo as pessoas desse edifício, né, essas pessoas que podem se tornar vítimas desse mal que ronda o local, como é o caso da garotinha Jess e da sua melhor amiga Annabelle. Já o Mark é uma grata surpresa aqui na série, não só pela atuação boa, agitada e extrovertida do ator que ficou conhecido pela série How to Get Away with Murder, mas pelo Mark também ter se mostrado ser aquele amigo leal e braço direito do Dan, não importa o nível da situação. Então o Mark, ele ajuda em cada passo dessa investigação, seja coletando dados dos envolvidos, encontrando pessoas do passado e até mesmo lidando com algumas pessoas perigosas. Afinal, o que tá por trás dessas fitas e o que desencadeou o incêndio no edifício em 1994? Então, à medida que o Dan vai restaurando fita por fita e a Melody vai adentrando ainda mais no prédio, presente e passado se conectam por conta de um ritual que começou lá atrás, em 1924, e que foi ressuscitado por esses moradores desses prédios que são fanáticos por tal bruxaria. Essa seita, ela é comandada pelo personagem Samuel e pelas vizinhas a Cassandra, a Tamara e até mesmo o zelador, o John, né? E aí a gente entende as atitudes estranhas dele, o fato de proibir a Melody de ir no 6º andar, porque era um andar proibido para todos, além de outras pessoas que também desejavam participar desse ritual para despertar o demônio Caleigo, né, com o objetivo de derrubar o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos, formando-se um único mundo. E a série deixa bem claro que mexer com o outro lado não é uma boa ideia, não é a melhor opção, uma vez que abrir as portas do mundo mortal para a chegada desse demônio que exige sacrifícios humanos, ele exige sangue, exige morte, pode resultar em destruição total. Então, toda a história de origem desse ritual é contada no 7º episódio, em que a gente descobre que tudo isso aconteceu, né, deu início pelas mãos da Iris Voss, que iniciou a Sociedade Voss, em que ela reunia parte da sua família, seguidores e uma vítima para o sacrifício para a realização desse processo de bruxaria. E a série também explica que todo esse ritual, todo esse mal vem do desejo da Iris em se tornar mãe, uma vez que as suas gestações não iam até o fim, e também ela é uma personagem que não aceita a morte, a perda, o luto, e essas motivações podem despertar raiva no espectador, sim, diante dessa crueldade, do egoísmo e da presunção da personagem em criar todo esse mal olhando para o próprio umbigo. Assim, a história se repete em 1994, em que a Melody finalmente descobre o significado desse ritual e tenta impedir que isso aconteça, especialmente que sacrifiquem outra pessoa, como é o caso da garotinha Jess, já que o grupo tá persuadindo e preparando a garota para tal feito, e a Melody tá correndo atrás para que isso não aconteça. Enquanto a gente descobre tudo isso, o Dan vai acompanhando todo esse mistério através das fitas e tem que encontrar meios de salvar a Melody nos dias atuais e de colocar um ponto final nessa situação. O que realmente aconteceu com a Melody e por que ela foi dada como desaparecida em 94? Então a reta final de Arquivo 81 reúne todos esses pontos, né, nessa reta final em que o público já está ciente sobre a seita, o
como o ritual funciona e como impedir que esse mal se repita. Na tentativa de impedir esse ritual, a Melody consegue salvar a Jazz, mas ela acaba sendo levada para esse ritual e enquanto ela assiste todo o processo, ela vê a Tamara sendo sacrificada e eles usam o sangue da Melody para despertar o demônio. E aqui a gente já está ciente de que a Melody faz parte da linhagem de bruxas Baldung, que essas bruxas desde o início elas são contra, né, a chegar a esse ritual e, né, para que despertem o demônio, né, a fim de proteger essa humanidade. Então a gente entende por que a Melody ela tem essa sensibilidade alta e a gente entende também por que ela tinha aquelas atitudes estranhas desde o início, porque a sensibilidade dela é tão suscetível que ela já começava a sentir as coisas sem mesmo saber o que realmente estava acontecendo. No entanto, esse ritual dá errado uma vez que o Samuel faz todo o processo sem aquele instrumento de diapasão que ajuda a expandir os sons, as vozes, precisa daquela cantoria ali para realizar todo esse processo. E por conta disso, um incêndio começa no prédio, mas antes que o fogo toma conta no local, o portal entre os dois mundos se abre, tanto que a gente vê a imagem da Iris Voz do outro lado, e o Samuel puxa a Melody e os dois vão para o outro lado do mundo. E aqui a gente entende por que a Melody foi dada como desaparecida por mais de 25 anos. Com todas essas descobertas, o Dan retorna lá na mansão de campo, onde ele estava restaurando essas fitas, para realizar o ritual novamente e trazer a Melody de volta. Então ele confronta o Virgil, que não aceita em ajudá-lo, mas o Virgil também não explica a razão para ele restaurar essas fitas, né, querer essas fitas novamente, e também não explica a razão do seu irmão Samuel estar envolvido nessa bruxaria. Nesse momento, Dan e o Mark recebem a ajuda daquela caseira misteriosa que fica rodeando ali a casa e assustando o Dan o tempo todo, e aqui ela se identifica como Julia Bennett, a mãe biológica da Melody, e ela explica porque ela acabou deixando a filha ainda bebezinha por conta da linhagem de bruxas que elas pertencem, mas acabou sendo inevitável porque a Melody foi atraída para esse ritual. E assim eles repetem o ritual e o Dan atravessa o portal para resgatar a Melody. Só que quando eles estão voltando para a linha atual, o Samuel puxa a Melody e joga ela para 2022, enquanto o Dan fica preso e vai parar na linha do tempo de 1994. Talvez a gente se pergunte aqui o significado daquele mofo, aquela mancha preta que aparece tanto no edifício Weisser quanto na mansão onde o Dan está trabalhando, aquela tinta que a Annabelle usa para fazer as pinturas. Então esse mofo significa o sangue e o corpo desse demônio, o Caleigo, o que também significa que ele está conseguindo atravessar o véu entre os dois mundos, o que pode vir a acontecer, né, essa união dos dois mundos a qualquer momento. Tal mofo deixa a Annabelle com confusões mentais, então a personagem passa a ter visões da Iris Voz, ela pinta a imagem dessa personagem que está presa no outro mundo, assim como anos depois a Annabelle passa a ter imagens, visões do rosto da Melody, que também está presa do outro lado do mundo. Desde o início, o Arquivo 81 deixa bem claro que o personagem Virgil ele tem interesses fortes em restaurar essas fitas de 94, por isso que ele acaba contratando os serviços do Dan, porém a série não explica as motivações desse personagem, né? Uma vez que no final ele deixa claro que ele não tem pretensão nenhuma em salvar o seu irmão Samuel. Então, para que ele quer essas fitas? Seria para aprender a fazer esse ritual e repetir todo esse processo de bruxaria em 2022? Outro ponto que a série não deixa pontas soltas é com relação ao passado do Dan. Então aqui a gente descobre que o pai do Dan, a princípio a gente acreditava que ele tinha algo a ver com um ritual, mas pelo contrário, ele estava ajudando a Melody, e quando ele descobre tudo sobre essa bruxaria, ele resgata, fica ali com as fitas que a Melody gravou. Porém, alguém descobre que ele tá com essas fitas e incendeia a casa dele para apagar esses conteúdos demoníacos, o que acaba resultando aí na morte da família toda do Dan, que por sorte não morreu porque ele sai naquele momento para passear com um cachorro. Se você gosta de uma série de mistério com temáticas sobrenaturais envolvidas no bom e velho suspense psicológico, Arquivo 81 é uma ótima opção para você assistir. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica com spoilers sobre a série Arquivo 81. Fica aí a dica de uma série muito boa para você assistir, que vai prender a sua atenção. Comenta aqui embaixo se você já assistiu essa série ou pretende assistir. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais para a gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!